Igreja, para vocês terem uma ideia, todos aguardavam a vinda de Jesus, todos esperavam a vinda de Jesus, todos ansiavam por esta vinda, a ponto de aqueles reis magos, hora que eles aparecem em Jerusalém perguntando, a informação chega no rei Herodes, estão perguntando sobre o rei dos judeus que nasceu. Então Herodes chama lá a sua elite, vamos falar assim, as pessoas que o ajudavam naquele governo, e fala: quem que é esse? Que nascimento que é esse? Aonde tem que nascer esse rei dos judeus? E a Bíblia fala que onde nós lemos que toda a cidade e também Herodes ficou alvoroçado. E então chamaram alguns estudiosos da Bíblia. Lá em Jerusalém tem muito isso, eu já cansei de ensinar isso, principalmente nas quartas-feiras, enquanto nós gostamos muito de futebol, lá no Oriente Médio, eles são muitos religiosos. Então ele chamou alguns deles lá e perguntou, versículo 4, e congregados todos os príncipes, os sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes, onde há de nascer esse Cristo? E eles lhe disseram, em Belém da Judéia. E por que eles responderam em Belém? Por que esse menino tinha que nascer em Belém? Por causa de uma profecia, que está escrito aí, eles até citam a profecia no versículo 6, e tu, Belém, terra de Judá, já de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o seu povo de Israel. Está lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Então Jesus era aguardado não só pelos judeus, Jesus era aguardado por todos aqueles que estudavam a Bíblia e tinham conhecimento do Antigo Testamento. E quando Jesus nasce, Deus não precisou de um Facebook, de um Instagram, Deus não precisou de um panfleto, de um outdoor, para divulgar o nascimento de Cristo. Ele mostrou uma estrela, revelou para alguns reis magos, e fez com que os reis fossem perguntar lá em Jerusalém, e a Bíblia fala que a cidade inteira alvoroçou, que a cidade inteira se perturbou, porque havia nascido o rei dos judeus, aquele que havia sido prometido. Eu quero ler com vocês, eu não vou ficar folheando a minha Bíblia não, porque senão vai perder tempo. Coloca para nós, Arthur, Gênesis 3, capítulo 15, aquele que quando o pecado entra no mundo através da desobediência de Adão e Eva, e Deus vai dar lá as consequências para cada um que pecou, para a serpente, para a mulher e para o homem, e também para a terra, ele fala esse versículo, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falou, está vendo essa mulher que você enganou, serpente, Satanás? Está vendo essa mulher que você fez comer do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal? Vai nascer dela um menino, que vai te pisar a cabeça, e você vai conseguir ferir o calcanhar dele. O que eu estou querendo dizer com isso, igreja? Até Satanás esperava a vinda de Jesus, até o diabo esperava a vinda de Jesus, e durante muitos anos, Satanás esperou, porque todo o Antigo Testamento fala da vinda do Messias, e no meio desse tempo, acredita-se que de 4 a 6 mil anos até o Novo Testamento, hoje nós estamos em 2000 depois de Cristo, acreditamos que tem entre 4 e 6 mil anos antes, todo esse tempo, nasceram homens de fé, nasceram Moisés, que fez grandes sinais, nasceu Elias, que foi levado numa carruagem, Eliseu,
que até depois de morto e enterrado, ressuscitou um homem. Vocês conhecem essa história? Enterraram Eliseu, já fazia tempo que ele estava enterrado, já tinha só ossos, e aí um homem morreu, eles cavaram e sepultaram, e estavam para sepultar aquele homem morto, e de repente veio um exército inimigo, eles falaram, vamos jogar ele aí dentro e deixa aí, porque nós precisamos fugir. E a hora que eles jogaram o morto lá na cova onde Eliseu estava sepultado, a Bíblia fala que a hora que o homem tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou e correu junto com os outros. E durante muitos anos, Satanás foi enganado, porque não era ainda o menino, não era ainda o prometido, não era ainda o Messias, mas agora chegou um menino, aonde as pessoas diziam, o rei dos judeus nasceu. E Herodes manda perguntar do menino, manda falar para ele do menino, e no último versículo que nós lemos, o versículo 12, a Bíblia fala que por divina revelação em sonhos, Deus aparece para aqueles reis magos e fala, não volte pelo mesmo caminho, não fale para Herodes onde o menino está, vai por outro caminho. Por quê? Herodes queria matar o menino, porque Herodes não queria dividir o seu reino, não queria perder o seu trono. Mal ele sabia que Jesus não tinha nenhuma pretensão para o trono de Herodes. O que Jesus buscava era muito maior do que isso. Mas Deus revela através de sonhos, e Deus providencia para que o menino vá para o Egito, para que ele não seja morto. E se você continuar, você vai ver que Herodes determina que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos. Inclusive na minha Bíblia está aqui, a matança dos inocentes. Igreja, Jesus veio, Jesus nasceu, ele era esperado. Inclusive em João capítulo 5, versículo 39 ao 47, abra comigo aí, João 5, 39 ao 47, Jesus diz assim, examinam as escrituras porque vós cuidam que nelas exista a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus chega para alguns escribas e fariseus e fala assim, todos os sábados vocês estudam o Antigo Testamento, porque eles não tinham a Bíblia como nós conhecemos hoje, era pergaminhos, e eles não tinham o Novo Testamento, eles só tinham os livros do Antigo Testamento. Jesus fala, todos os sábados vocês sentam para estudar, porque eles são rigorosos com o sábado. No entanto, elas falam de mim, e eu estou aqui diante de vocês, e vocês não me recebem, vocês não me aceitam, vocês não ouvem o que eu tenho para falar. Igreja, se nós formos comparar com a gente hoje, não é muito diferente. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia falar a mesma coisa. Vocês leem a Bíblia porque vocês sabem que nela tem a vida eterna, é ela que direciona a tua vida, só que vocês fazem tudo diferente. Vocês estudam ela, ouvem as pregações, ouvem o Evangelho, mas sempre andam para o lado diferente. Eu estou aqui, Jesus está falando para eles assim, eu estou aqui diante de vocês, e vocês conhecem as escrituras, conhecem as profecias, conhecem tudo. Eu até fiz questão de ler toda aquela parte de Mateus, porque lá fala assim, a hora que ele pergunta, vocês sabem, para os escribas e para os fariseus, onde tem que nascer esse rei dos judeus? Eu falei, em Belém. Belém é Efrata, porque está profetizado pelo profeta Miqueias. Foi profetizado por ele. Foi prometido pelo próprio Deus que ele viria.
como eu li para vocês em Gênesis 3,15. E no entanto vocês não aceitam. No entanto vocês não reconhecem. Igreja, até um tempo atrás eu ministrei aqui. Jesus fez tudo por nós. Ele nasceu, morreu sem pecado, numa cruz, pagou o preço pelas nossas vidas, e só falou assim para nós: só vem, só que tenha uma mudança de atitude, tenha uma mudança de vida. E sabe o que é engraçado? Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, todos nós sabemos que isso aqui é o certo, mas nos deixamos levar pela vontade da nossa carne, nos deixamos levar por aquilo que gostamos, por aquilo que, eu posso até usar essa palavra, nos aprisiona, porque a pessoa, quando ela não deixa um vício, ela está aprisionada. A pessoa, quando ela não deixa uma fraqueza, ela está aprisionada. Eu sempre falo, e é uma bobeira, mas eu sempre uso isso. Eu gosto muito de Coca-Cola, gosto demais. Só que uma vez eu falei, não vai me dominar, vou ficar 1 ano sem tomar Coca-Cola. E fiquei 1 ano sem tomar Coca-Cola. Falei, não vou tomar, porque eu não vou deixar isso me dominar. Hoje eu tomo, mas hoje, mas muito menos do que eu tomava. Mas muito menos. É porque hoje o senhor tem lá a glicemia. Nada, isso aí, eu não esquento com essas coisas não, irmão. Ninguém morre de véspera. O dia que for a minha hora de morrer, eu vou morrer. Eu não esquento com essas coisas. Mas tem pessoas, e eu estou falando uma coisa simples, um refrigerante, que faz mal, mas não é um pecado. Mas quantas pessoas, igreja, é dominada por certos vícios, por certas fraquezas, e não vem a Cristo, e o menino já nasceu, já pagou o preço pelas nossas vidas, foi profetizado, inclusive na hora que foi perguntado, falaram, não, tem que nascer em Belém, ele está lá em Belém, porque é de lá que foi profetizado que ele nasceria. Ele era esperado, igreja, como eu li para vocês aqui em João capítulo 5, a partir do versículo 39, todos aguardavam a vinda de Jesus, todos aguardavam o nascimento desse menino, e para nós hoje, ele já nasceu, já morreu, ele é uma realidade, e existe o Novo Testamento por causa dele. Mas muitas vezes nós não damos o valor necessário para isso. Eu quero ler com vocês também Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O que eu quero falar sobre esse versículo é, esse menino carregava nas suas costas o principado. Esse menino carregava nas suas costas a responsabilidade de libertar o mundo do seu pecado. Pastor, mas o pecado está aqui. Sim, mas ele levou sobre si. E hoje nós somos salvos pela graça. É um favor que nós não merecemos, mas ele pagou o preço, porque o principado estava sobre ele. É por isso que ele foi perseguido, é por isso que chegaram ao ponto de matá-lo. Eu gosto muito de um versículo, acho que é Pedro ou Paulo que fala, eu não me lembro. Vocês não suportaram as dores até a morte ainda. Igreja, esses somos nós. Às vezes reclamamos, às vezes murmuramos, às vezes falamos tantas coisas, mas nós não morremos.
A nossa perseguição, muitas vezes são por causa dos nossos próprios desejos. Não foi igual Cristo, que teve que morrer porque o principado estava sobre ele. O poder das trevas estava sobre ele. O poder da morte, ele veio aqui para nos libertar da morte. Nós não fizemos nada, ele que fez tudo. Ele nasceu e morreu no nosso lugar. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E um dia esse menino nos encontrou. Um dia esse menino veio para nossas vidas. Abra comigo Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26. Romanos 9, 25 e 26. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Sabe por quê, igreja? Porque ele veio para o povo judeu, aquele povo que eu li para vocês em João capítulo 5, a partir do versículo 39, que estudava todos os sábados sobre ele, e ele estava na frente deles e não reconheceram. Mas agora nós que não éramos povos, os gentios, esse menino nos alcançou. E ele fala: aqueles que se dizia não é meu povo, agora se dirá povo do Deus vivo, por causa daquilo que está escrito em João capítulo 1, versículo 10. Põe para nós, Arthur. João capítulo 1, versículo 10. 10 em diante, na verdade, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós somos alcançados, igreja. Nós não éramos filhos. Ele veio para o povo judeu, mas o povo judeu não recebeu. Esse menino agora nos alcançou. Nós não conhecíamos, nós não sabíamos dele. As nações que estavam ali ao lado de Israel, chamadas de gentios, não conheciam esse menino, não tinham as profecias, mas agora nós temos. Ele nos alcançou, ele nos deu a vitória, ele venceu o mundo para que nós pudéssemos estar aqui. E se um dia nós estávamos perdidos nos nossos pecados, agora nós temos a oportunidade de sermos guiados, como eu li para vocês na profecia de Miqueias, aquele que será o guia, aquele que será o que vai mostrar o caminho. Nós temos o caminho, igreja, está aqui, ó. Quando Tomé perguntou para Jesus: mas para onde você vai? Nós não sabemos. Como é que nós sabemos o caminho? Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai senão por mim. Se nós não deixarmos Jesus nascer dentro do nosso coração todos os dias, igreja, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Porque nós estamos igual aqueles judeus. Ouvimos falar de Jesus, participamos muitas vezes dos cultos, temos uma Bíblia ou no celular ou uma Bíblia escrita como essa, mas não conhecemos, não temos intimidade com Ele, porque estamos mais preocupados com as coisas que envolvem este mundo do que aquilo que envolve a nossa salvação. Ficamos mais ansiosos com aquilo que envolve as coisas do mundo do que em estar na igreja, em buscar aquele que deu a vida no nosso lugar. Nós precisamos entender que Jesus, esse menino,
foi uma providência divina para as nossas vidas. Se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos perdidos, nós não seríamos guiados. Se Jesus não tivesse nascido, nós não teríamos perdão dos nossos pecados. Se Jesus não tivesse vindo, igreja, nós não conheceríamos o Evangelho. Vocês viram como é que foi lá em Mateus capítulo 2? Deus permitiu que aqueles reis magos fossem até Herodes, até Jerusalém na verdade, e a notícia chegasse em Herodes: nasceu o rei dos judeus. As palavras certas, para as pessoas certas, para chegar no lugar certo, e a cidade inteira se alvoroçou. A cidade inteira ficou na expectativa, porque todos esperavam aquele menino, porque todos esperavam Jesus. E Jesus veio, igreja. Jesus nasceu numa manjedoura, lá na cidade de Belém, Efrata, conforme estava sendo profetizado e prometido. Lá, conforme Deus preveu, lá no começo da humanidade, para Adão e Eva, vai nascer um menino da mulher, que vai lhe pisar a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E muitos anos depois, muitos heróis da fé nasceram. Falei alguns aqui, mas temos Gideão, temos tantos outros, temos Débora, temos tantas pessoas que fizeram a diferença. Samuel, Davi, o grande rei Davi, que quando Jesus estabeleceu o milênio, ele vai reinar novamente sobre Jerusalém. É uma promessa para a vida dele. Temos tantas pessoas que fizeram a diferença. O próprio Daniel, na cova dos leões. Só que Jesus nasceu e pagou o preço pelas nossas vidas. Aquele que não tinha pecado, morreu no nosso lugar. Aquele que não tinha pecado, morreu no lugar do pecador. As pessoas aguardavam esse menino. As pessoas esperavam este menino, e nós temos a oportunidade de estar diante dele. Eu quero ler com vocês também João, capítulo 3, um versículo bem conhecido. João, capítulo 3, verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Lá no começo o homem pecou, mas ele prometeu Jesus. E durante todo o tempo, através da vida dos profetas, ele profetizou a vinda de Jesus. E hoje nós estamos em 2023, semana que vem 2024, depois de Cristo. E Jesus está aí à disposição. Jesus está de braços abertos para nos receber, igreja. E nós não podemos ser como aqueles judeus, que todos os sábados liam e estudavam sobre a Bíblia, acreditando que nela tinha salvação. E no entanto, a hora que Jesus apareceu diante deles, não receberam, não entenderam, a ponto de em João capítulo 1, versículo 10 em diante, João escrevia assim: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deles o direito de chamarem filhos de Deus. E certa vez questionaram Jesus, e Jesus falou assim: enquanto vocês ficam me questionando, enquanto vocês ficam me testando, as prostitutas estão entrando, os aleijados estão entrando, os paralíticos estão entrando, os leprosos estão entrando no reino dos céus, e vocês estão ficando para trás, porque os primeiros serão derradeiros e os derradeiros primeiros. Sabe por quê, igreja?
Porque muitas vezes nós queremos justificar os nossos erros, muitas vezes queremos justificar as nossas falhas, e a única coisa que Jesus quer é que você venha, é que você aceite. Ele está dizendo aqui: eu já nasci, eu já paguei o preço, eu já fiz o que tinha que fazer, agora é só vocês aceitarem, é só vocês me receberem. O menino já nasceu, o filho que foi prometido lá em Isaías capítulo 9 versículo 6, já é realidade. É só vocês aceitarem, é só vocês confiarem. E nós estamos em pleno século 21, como eu já falei, e muitas vezes estamos deixando passar essa oportunidade, estamos deixando o menino ir embora das nossas vidas, estamos permitindo que Jesus saia do nosso meio, estamos permitindo que o diabo coloque as suas artimanhas na nossa casa, na nossa família, na nossa mente, no nosso coração, e estamos deixando o menino ir embora. E um dia estaremos diante do trono do Senhor, e Ele vai falar assim para mim e para você, igreja: eu amei você de tal maneira que eu entreguei o meu filho numa cruz. Eu amei a tua vida de tal maneira que eu fiz com que o meu filho morresse numa cruz. Porque era a vontade de Jesus morrer na cruz, igreja? O que ele ora lá no Getsemane? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas se essa for a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. E era a vontade do Pai. E era a vontade do Pai. E muitas vezes eu e você não conseguimos sacrificar uma vontade, não conseguimos sacrificar um desejo, não conseguimos sacrificar um comodismo para poder estar na presença do Senhor, não conseguimos sacrificar um cansaço. Ah, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado, eu quero descansar. Não conseguimos sacrificar nada, enquanto Ele sacrificou a sua vida, enquanto Ele entregou a sua própria vida. Já nasceu, já morreu, já se entregou pelas nossas vidas, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele está dizendo para mim e para você: deixa eu nascer dentro do seu coração, deixa eu nascer dentro da sua mente, deixa eu dominar o seu coração. Jesus está pedindo, deixa eu fazer isso. Herodes esperava a vinda do Messias, os magos do Oriente esperavam a vinda do Messias, Jerusalém inteira esperava a vinda do Messias, os judeus esperavam a vinda do Messias, os fariseus, saduceus, estudiosos e escritores da Bíblia esperavam a vinda do Messias. E hoje Jesus, para mim e para você, é realidade, porque Ele veio. Ele já veio, nós já o conhecemos, nós sabemos quem Ele é, e principalmente sabemos o poder que Ele tem sobre todas as coisas, a ponto dele falar em Lucas 10:19, os 70 enviados por Ele para curar, para pregar o Evangelho, voltaram alegres porque os espíritos obedeciam, os enfermos eram curados. E Jesus fala assim: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Hoje nós já sabemos de tudo isso, mas muitas vezes estamos trocando este menino, igreja, por tantas coisas. Estamos deixando este menino por tantas coisas, coisas que não acrescentam, coisas que não ajudam, coisas que infelizmente vai nos levar para a perdição, e principalmente num tempo
aonde o fim está próximo. Eu nem tinha preparado isso, mas Deus trouxe no meu coração. Vamos ler Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. O dia da volta de Jesus está próximo, e muitas pessoas estão deixando a sua igreja. Muitas pessoas estão abandonando Jesus. Aí a Bíblia fala, admoestando. O que é admoestar? Chame atenção. Exorte a pessoa, Jesus está voltando, você tem que estar. Porque do mesmo jeito que esse menino nasceu, do jeito que esse menino morreu e foi elevado aos céus, a Bíblia promete que ele vai voltar. E Jesus tem nascido dentro do seu coração, igreja? Jesus nasceu dentro do seu coração? Houve uma conversão real dentro de você? Houve um arrependimento genuíno dentro de você? Eu me arrependo todos os dias de muitas coisas, principalmente da minha adolescência, onde eu permiti conhecer algumas situações pecaminosas, mas todos os dias eu me arrependo, todos os dias eu falo, Senhor, limpa o meu coração. Às vezes eu chego até a pedir, Senhor, assim como Isaías lá no capítulo 6, vai com uma tenaz, pega lá uma brasa viva no altar e toca em mim, toca na minha língua, na minha mente, no meu coração, tira a malícia, tira pensamentos ruins, aquilo que um dia eu gerei dentro do meu coração. Sabe por quê, igreja? Porque no dia que Jesus voltar, eu quero estar com Ele. No dia que Jesus voltar, eu quero estar na caravana da frente, para entrar na sua glória. E eu quero dizer para Ele, o Senhor não nasceu em vão na minha vida, não. O Senhor não pagou o preço naquela cruz do Calvário em vão pela minha vida, não. Eu batalhei o bom combate e guardei a fé. Eu não sei como você tem se conduzido, eu não sei como você tem levado o Evangelho, igreja, mas não deixa aquilo que está escrito lá em Apocalipse acontecer na sua vida, não. A igreja morna, a igreja morna, tem o conhecimento de Jesus, mas Jesus está na frente dele e ele não reconhece, conhece só por ouvir falar. João capítulo 5, nós lemos lá, Jesus questionando os fariseus, vocês estudam, e eu estou diante de vocês e vocês não me reconhecem. Para nós hoje ele falaria assim, eu nasci, eu morri, eu ressuscitei, permiti que homens fossem feitos tochas humanas para que o Evangelho chegasse até você, permitir que pessoas cristãs morressem decapitadas, como é o caso de Tiago, Paulo, permitir que pessoas fossem crucificadas, como é o caso de Pedro, acredita que ele foi crucificado de ponta cabeça, para o Evangelho chegar em você, e você não deixou que eu nascesse dentro do seu coração, você não permitiu que eu habitasse no seu coração, você deu lugar às coisas deste mundo. Igreja, nós não podemos dar lugar às coisas deste mundo. Deixe Jesus nascer dentro do seu coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a minha vida e a tua vida de tal maneira, que Ele entregou o seu único Filho, para que Ele morresse no nosso lugar, para que Ele morresse no meu e no seu lugar. Coloca a vida em ordem, coloca as coisas em ordem,
Organiza aquilo que te cerca. Tenha uma vida com Jesus. Tenha uma vida com o Senhor. Não deixe a vossa congregação. Aqui na minha Bíblia está congregação, mas não é a igreja, a congregação não, viu? É a comunhão com os irmãos. Tem pessoas que falam assim, mas sabe o que é, pastor? Eu prefiro assistir em casa, eu não gosto muito de estar na igreja. Irmão, infelizmente essas pessoas não vão ser salvas. Ô pastor, não vai ser salvo? Não vai. Sabe por quê? Porque lá com Cristo, no dia do arrebatamento, vai ser uma grande assembleia. Vai ser uma grande reunião. Se você não consegue estar com os irmãos, como é que você quer ir para o céu? Como é que você quer ser salvo? Mas sabe o que é? Eu não gosto do irmãozinho, eu não gosto da irmãzinha. A roupa então do fulano, da fulana, pelo amor de Deus. Irmãos, você infelizmente corre um sério risco de não ser salvo. Porque lá em cima é uma grande comunhão, é um monte de gente imperfeita. É um monte de gente, como Jesus falou, vocês estão aí procurando picuinha, mas as prostitutas estão entrando. Vocês estão aí procurando picuinha, os cegos estão entrando, os coxos estão entrando, os paralíticos estão entrando, os leprosos estão entrando. Hoje falar isso aqui na igreja, as pessoas, vocês nem entendem o que é isso. Mas vai lá em Jerusalém falar de um leproso para você ver. Eles não chegam nem perto. Porque leproso para eles é pessoa pecadora. Prostituta não chegam nem perto, porque são pecadoras. Pessoa que nasceu com um problema, uma deficiência física, principalmente no Brasil, tem desconto no carro, tem desconto no IPVA, tem ajuda de governo. Lá para eles, alguém pecou, ou o pai ou a mãe ou ele. Então é pecador. É por isso que Jesus usa essa situação. Ele falou, enquanto vocês ficam procurando problemas, as prostitutas estão se arrependendo, estão entrando. Os coxos estão se arrependendo, estão entrando. Os leprosos estão se arrependendo, estão entrando. E vocês têm ficado para trás. Vocês têm ficado para trás. Amém? Se coloque de pé, igreja, vamos orar para a gente não tomar mais tempo. Deixe Jesus nascer dentro do seu coração, igreja. Esse menino foi uma promessa. Esse menino foi uma providência de Deus para as nossas vidas. E se nós queremos viver o melhor desta terra, nós temos que esperar no Senhor. Feche os seus olhos neste momento. Peça para que Jesus nasça no seu coração. Peça para que Jesus venha de encontro à sua vida. Eu não sei aquilo que você precisa, eu não sei aquilo que você espera, mas Ele pode fazer infinitamente mais. Senhor nosso Deus, igreja, não erre como os judeus, que Jesus estava ali na frente deles, realizando milagres, transformando vidas, e eles não reconheceram, eles não acreditaram. Jesus continua do mesmo jeito, realizando milagres, curando pessoas, restaurando casamentos, vidas, transformando situações, e muitas vezes nós estamos questionando, muitas vezes nós não deixamos Jesus nascer nas nossas vidas. Amém? As crianças vão fazer uma apresentação, né, tia Adriana? Podem se assentar, né? Pode se assentar, né? Pode se assentar. Para a gente encerrar, eu queria convidar aqui na frente todo mundo que ajudou a gente aqui na igreja, sendo no diaconato, no louvor. Pode vir, gente. Vem aqui na frente que nós vamos orar por vocês. O pastor Júnior vai ungir cada um de vocês. Fica todo mundo aqui na frente. Vem, Juliana, as professoras da escolinha. Pode vir, todo mundo aqui na frente. Amém? Se de alguma maneira vocês ajudaram a gente, eu queria que vocês viessem aqui agora. Amém? Está faltando um monte de gente. Mas semana que vem nós vamos orar de novo. Vem, Lennon, vem aqui também. Fala para o Igor vir, ver se ele consegue vir. O Gui. Amém? Lá em João,
capítulo 12, versículo 26, diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também está o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmãos, eu vou falar para vocês agora que nos ajudaram. Eu e o pastor Júnior, eu vou ficar de frente para vocês. Eu e o pastor Júnior, de maneira nenhuma, em momento nenhum, com condições nenhuma, conseguimos honrar e agradecer a vocês, por tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês fazem. Nós não temos essa condição de honrar vocês. A honra de vocês vem do Senhor. E eu e o pastor Júnior e a minha família, queríamos agradecer de todo o meu coração, porque a nossa igreja não é grande, nós não temos 100 membros, às vezes os diáconos vêm e ficam lá fora, sem fazer nada, às vezes vêm as professoras da escolinha e não tem criança, só que vocês, junto com a gente, têm enxergado aquilo que Deus tem confiado a nós. E eu tenho certeza absoluta que Ele vai honrar a vida de cada um de vocês. Ele vai derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Porque vocês, independente da situação que a nossa igreja está, vocês estão aqui. Vocês se dispõem, vocês se dedicam, vocês se entregam. E eu sei que isso não é por minha causa, nem por causa do pastor Júnior. Isso é porque vocês entenderam o motivo, vocês entenderam o propósito e vocês entenderam que Deus é que cuida de cada um de vocês. Amém? Eu queria, junto com o pastor Júnior, agora orar e mais uma vez agradecer, porque nada do que nós fizermos vai retribuir o que vocês fazem por nós. Amém? Igreja, fique de pé, estenda as mãos para eles. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu amo vocês, eu e a minha família amamos cada um de vocês, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, igreja, nós te adoramos, Jesus.